A gente falou sobre a possibilidade da Interpol, né, também ser acionada. O Jamil Chad tem informações, porque depois de a Procuradoria-Geral da República pedir a prisão da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ela pode ser incluída na lista da Interpol, na lista de procurados internacionalmente, né, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês aqui. Olha, só para a gente colocar no contexto, inclusive, legal, essa inclusão eventual de Carla Zambelli na lista da difusão vermelha, basicamente, da Interpol, ela só pode acontecer depois do STF tomar uma decisão. O pedido da PGR, por si só, ele não é suficiente. O Supremo precisa decretar basicamente a prisão preventiva para que, aí sim, o governo, no caso, as autoridades brasileiras, peçam à Interpol para que o nome de Carla Zambelli seja incluído na difusão vermelha, ou na difusão de alerta da Interpol. Para que serve isso? Bom, em primeiro lugar, para informar a todos os países que existe uma pessoa que está foragida da justiça de um outro país. Então, esse é o primeiro objetivo, vamos dizer assim, da lista. Também serve para alertar, no fundo, todas as aduanas pelo mundo, todos os pontos de fronteira, de que, claro, se aquela pessoa cruzar aquela fronteira, algum tipo de notificação vai aparecer. Um país, então, é obrigado a prender aquela pessoa? Não necessariamente. Mas você tem, obviamente, um sistema de troca de informações que é absolutamente fundamental. Ela diz, não, basta eu ir para a Itália que está tudo resolvido. Não é exatamente tão simples como a deputada quer apresentar o seu caso. Vou dar alguns detalhes. Por exemplo, se ela, estando na Itália, quiser cruzar a fronteira e ir para a Suíça, ou para a França, ou para qualquer local ali da Europa, ela, obviamente, sai do território italiano e fica, assim, vulnerável a ser deportada ao Brasil, se aquele país, obviamente, atender ao pedido da Interpol, ao pedido, basicamente, do próprio governo brasileiro. Então, em primeiro lugar, não estou fora de perigo. Qualquer cruzamento de fronteira, uma vez que esse alerta tenha sido decretado, obviamente, ela fica vulnerável. Ponto número 1. Ponto número 2. É verdade que o governo italiano é um governo próximo de Jair Bolsonaro, da extrema-direita, tudo isso a gente sabe. Agora, existe também um outro princípio na Itália, que é o seguinte: se a justiça constata de que o passaporte italiano está sendo usado para blindar a pessoa de uma justiça de um outro país, ele sim pode entregar aquela pessoa ao seu país de origem. Isso acontece, por exemplo, aconteceu, na verdade, entre os mafiosos italianos nos Estados Unidos. Isso aconteceu, isso não é só uma teoria jurídica. Isso justamente por quê? Porque o que a Itália não quer é ser, no fundo, uma espécie de porto seguro para criminosos do mundo inteiro, que tem um passaporte italiano e fala, vou fugir para a Itália e ponto final. Então, o próprio governo, as próprias autoridades italianas, a própria justiça italiana é muito ciente de que existe o perigo de que o passaporte italiano seja usado como uma espécie de escudo, claro, garantindo uma espécie de impunidade. É fácil? Claro que não. Não é algo fácil de ser provado de que aquele passaporte está sendo usado para garantir a impunidade. Mas não é 100% como a deputada está dizendo. Jamil, ela está em trânsito entre os Estados Unidos e a Itália, né? E está em Miami, pelo que a Letícia apurou. Ela corre o risco, ao ir para o aeroporto de Miami, enorme aeroporto que tem lá, e ser surpreendida pela Interpol e encana lá, ou isso não há a menor chance, sendo nos Estados Unidos? Couto, se a Interpol fizer isso entre agora e o horário do voo.
né? E para a Interpol fazer isso entre agora e o horário do voo, o STF precisa agir imediatamente. Só o pedido da PGR não é suficiente. Agora, sim, respondendo a tua pergunta, se isso já tivesse acontecido, se a PGR tivesse feito o pedido talvez mais cedo, se o STF tivesse julgado esse pedido e se esse pedido emitisse esse alerta vermelho, sim, ela poderia, claro, ser alvo de algum tipo de operação, ou em Miami, ou, por exemplo, se ela fizesse escala em algum lugar, né? De repente, se o voo faz escala na Espanha, se o voo faz escala na França ou em Portugal, em qualquer lugar, ela também poderia ser alvo de algum tipo de operação. Mas, insisto, só o pedido da PGR não é suficiente. Acontece que o praxe é exatamente esse, né? A PGR pede, logo depois o Supremo toma a decisão. E, Jamil, nos últimos casos tem sido muito rapidamente, né? Que a PGR faz o pedido e logo depois o ministro Alexandre de Moraes analisa. Ainda mais em casos como esse, né? Que parecem serem urgentes, né? Então, me parece que não é uma questão de tempo, mas aqui é só uma percepção, claro, não uma informação. Claro, você tem toda a razão, Diego. Ele tem sido muito sério o processo nesses casos urgentes, mas insisto, às vezes a velocidade do voo é mais do que o processo no Brasil. Insisto, além da PGR e depois do STF, isso aí precisa resultar basicamente num pedido internacional de prisão, que é o alerta vermelho à Interpol. Letícia, você tem informação se o ministro Moraes vai ainda hoje decretar a prisão dela, como o Jamil está falando? O que se fala em Brasília? Olha, existe essa chance, sim. É possível que isso aconteça, mas os Supremos a gente nunca pode cravar nada, principalmente data em relação ao ministro do Supremo, né? Mas sim, existe essa possibilidade, Couto. Jamil, obrigado pelas informações, meu amigo. Um abraço para você. Bom dia para vocês todos aí. Valeu. Agora é isso, Couto. Faça as suas apostas. E aí, será que sai hoje esse pedido de prisão da Zambelli? Depois. Quer dizer, o pedido não, né? Sai a decretação depois que o pedido foi feito pela PGR? Eu sou um cara otimista. Eu acho que sai hoje ainda, porque os ministros do Supremo, Xandão, principalmente Alexandre de Moraes, deve estar se sentindo muito ofendido, muito agredido com essa fuga aí, né? E ele, tem tudo na mão para decretar a prisão preventiva. E aí, depois dele, como o Jamil falou, cabe ao governo brasileiro agir rapidamente para pedir a extradição dela, se possível ainda no aeroporto em Miami. Verdade. Antes de... Vamos dar uma olhada no All Flash, que tem mais informações sobre este caso que movimenta a tarde dessa terça-feira. Fujona patriota. Deputados postam sobre Zambelli ter deixado o país. Vamos ver o que estão dizendo aí os deputados. Érica Hilton, deputada federal pelo PSOL, ela disse que Carla Zambelli não deixou o Brasil, como dizem as manchetes. É bem pior. O que Carla Zambelli fez foi fugir da justiça brasileira. Próxima postagem é do Sóstenes Cavalcante. Carla foi caçada por opinião, por ser mulher, por ser de direita e por não abaixar a cabeça. Não, deputado, foi por ter invadido o sistema do CNJ, lembra? Com a ajuda do hacker. E aí ela invadiu o sistema de justiça. Acho que o deputado Sóstenes deve ter esquecido. Alguém lembra ele, por favor? Vou mandar mensagem aqui para a assessoria dele. O deputado pastor Henrique Vieira falou o seguinte: abandonou seu mandato, disse estar na Europa para tratamento médico. Por coincidência, a mudança acontece após condenação pelo Supremo a 10 anos de prisão. Tem mais? Tem sim, do Gustavo Gayer, a mulher mais votada nas últimas eleições, sendo obrigada a fugir dessa ditadura que se tornou o Brasil. Vejam só, não se pode mais invadir o sistema da justiça brasileira, que a pessoa é condenada à prisão e foge, tem que fugir do país. O Brasil realmente é uma ditadura, como diz aí o Gustavo Gayer, e eu estou sendo irônico para quem não entendeu. A Talíria Petroni, do PSOL, escreveu: Carla Zambelli fugiu do Brasil às vésperas de ser presa. Foi grandona para planejar a invasão dos órgãos do judiciário e perseguir um homem negro, mas fugiu diante da justiça. Ela completou a mensagem. Agora, Rodolfo Nogueira, os 2 deputados conservadores mais votados de São Paulo estão fora do Brasil. Ele disse que eles são vítimas da ditadura da toga. O mesmo está atento, o mundo está atento ao que está acontecendo no Brasil. Para você ver
Como é importante saber em quem votar, ô coach. Os 2 deputados mais votados do Brasil estão fora do país, um lutando contra o Estado brasileiro e a outra está fugindo da justiça brasileira, coach. Que coisa, né? E também para fazer a mesma coisa, para denunciar a ditadura da toga, né? Eles falam tanto em ditadura e se esquecem que agora, poucos meses atrás, pouco tempo atrás, nós quase caímos numa nova ditadura. E só não caímos porque os comandantes militares não aderiram à proposta de golpe do capitão Bolsonaro. E eles vêm falar em democracia, em ditadura. O que eles entendem disso? O que o Bolsonaro fez nos 4 anos de governo que ele teve e a carreira dele toda na política foi tentar instaurar uma nova ditadura no Brasil. Ele tem saudades da ditadura. Aqui não tem ditadura nenhuma, aqui tem democracia. Sabe? E esses deputados que estão falando aí, estão falando muita besteira. Olha, tá ficando difícil, sabe? As palavras estão mudando de sentido, sabe? Eles falam em liberdade de expressão e estão lá defendendo o Donald Trump, que está proibindo os estudantes, as universidades americanas de expressar suas opiniões, de protestar daquilo que eles acham que deve fazer. E ele é um modelo de liberdade de expressão, né, que protege as big techs que invadiram o mundo aí e que não tem controle nenhum. Sabe? É tudo um grande cinismo, uma grande hipocrisia dessa gente. É isso aí. Depois do intervalo, vamos te mostrar vídeos de depoimentos colhidos pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, na ação penal sobre o golpe de Estado. Agora com imagens, várias broncas, vários momentos ali delicados. Lembra que o PGR falou que ele fez uma cagada? Talvez tenha feito de novo, porque não recolheu o passaporte da Carla Zambelli a tempo. E é claro, a gente vai continuar de olho nas últimas informações sobre o pedido de prisão da deputada Carla Zambelli, do PL. Daqui a pouquinho, até já. Anda fazendo muito a caquinha o PGR, né? Ele falou que fez caquinha lá durante o depoimento, num deles, acho que ele fez alguma pergunta, acho que foi até para o Aldo Rebelo, e agora não, né, esqueceu de recolher o passaporte da Carla Zambelli também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, Letícia, esse argumento de que o Brasil está vivendo uma ditadura, que, né, uma deputada teve que sair pela perseguição, é lutar contra os fatos, né? Porque a condenação da Carla Zambelli, e aliás, só houve uma condenação até agora, né? Pela invasão ao sistema do CNJ, é algo mais do que confirmado, mais do que provado, né, Letícia? Diego, sim, e é muito curioso, né, para dizer de uma maneira bem delicada, a maneira como a narrativa vai se colocando, né? Então, hoje, o que eu falei mais cedo, eu estava acompanhando as declarações da Zambelli para veículos amigos, para pessoas próximas dela, né? Que ela estava falando lá tal sobre o que aconteceu e sempre colocando neste lugar de vitimização por causa de uma perseguição do poder judiciário, do autoritário Alexandre de Moraes, de um Supremo complacente com as atitudes dele, independentemente, ainda que haja críticas à condução de inquéritos, de processos, ou a maneira como o Supremo está levando toda essa história, não foi por isso que a Carla Zambelli foi condenada. Ela também, eu vi ela falando, porque no Brasil eu não posso criticar a urna eletrônica. Eu fiz um comentário sobre a urna eletrônica. Não foi um comentário nem dela, nem de outras figuras do governo anterior que fizeram, desculpa, tá tendo alguma interrupção aqui, que fizeram todo esse cenário que a gente viu no Brasil. O que a gente viu no Brasil em 2022 foi um processo continuado de descredibilização da urna eletrônica, de questionamento ao processo de votação, ao processo eleitoral. Foi uma coisa muito grande que a gente viu, não foi um detalhe, não foi um comentário. Então, isso tudo não pode sair dessa conversa toda de quando a gente volta a esses temas relativos a 2022, Diego. É verdade.
Quero agradecer você que está assistindo a gente pelo YouTube. Tem muita gente participando, comentando esse caso envolvendo a deputada Carla Zambelli. Deixa eu ver aqui. Muita gente reclamando, é claro, por não ter sido apreendido o passaporte da Carla Zambelli. Manuel Souza fala aqui também que procura-se Zambelli, nossa justiça agindo como os políticos. Dade falou Zambelli a procurada. Tem gente ainda defendendo voto impresso aqui, viu? Para você ver como as coisas são. Estamos no dia 3 de junho de 2025.